A capacidade de liderar de forma estratégica e ao mesmo tempo humanizada é uma das habilidades mais demandadas pelas empresas. Nesse cenário, está em vantagem a liderança, que entende que a maior parte do seu tempo precisa ser dedicada às pessoas. Desenvolva os talentos da sua empresa com o auxílio do Profiler, que identifica mais de 50 informações do colaborador em apenas 5 minutos. Aplique avaliação de desempenho, pesquisa de clima e plano de desenvolvimento individual, aumentando o engajamento e performance dos liderados. São mais de 30 ferramentas em uma plataforma completa de gestão de talentos, com People Analytics e gestão comportamental. Lidere e inspire seu time com a Solidis. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Leadership Web Conference, um evento que foi construído para que você como liderança possa se desenvolver em termos de hard e soft skills. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora desse evento e eu tenho o prazer de conversar hoje com a Paula, que está representando a ArcelorMittal. Antes da gente conversar, antes da gente começar aqui o nosso tema, queria que você se apresentasse para a gente. Seja bem-vinda. Oi, Jéssica, um prazer muito grande estar aqui, parabéns pelo evento, iniciativa mais do que relevante. Eu sou Paula, argentina. E quando a gente fala da gente, costuma trazer o cargo logo em seguida. Eu digo que a gente é muito além do que um cargo, né? Eu me considero uma aprendiz, uma executiva, uma mãe e faço parte da ArcelorMittal faz mais de 17 anos. Então, uma jornada já em 6 países, tive a oportunidade de morar em mais de 6 cidades, uma trajetória muito boa aí de aprendizado. A ArcelorMittal é uma empresa, né, que talvez não seja tão conhecida, gente, porque a gente faz aço diferente de uma Coca-Cola ou de um produto que fica perto da mão. Ele está escondido nos prédios, nos carros, nas pontes, e é uma empresa que a gente tem muito orgulho de fazer parte, uma história que aqui no Brasil vai ser centenária. Ano próximo vamos fazer 6 anos em dezembro, e que junta no seu time 200 mil pessoas em 60 países, tendo 15 mil pessoas aqui no Brasil. Então, isso é um pouquinho da história de quem eu sou e da organização que faço parte. Muito bem, a gente vai falar hoje um pouquinho de pessoas, um pouquinho de gente, um pouquinho de liderança, né? E aí, quando nós fizemos o alinhamento, vocês nos contaram o quanto vocês colocam as pessoas no centro para tomada de decisões. Eu queria que você, para contextualizar, contasse um pouquinho desse mindset. Bacana. Dentro da ArcelorMittal eu tenho essa missão, né, de cuidar da área de pessoas. E quando a gente começou a enxergar esse movimento que vinha acontecendo no mundo alguns anos atrás já, enxergamos, inclusive temos essa missão, né? Dentro, por exemplo, do meu papel, a área cuida de pessoas, de inovação, de comunicação, de branding, então tem um olhar bastante holístico. Por quê? Porque esse é o mundo que veio, o mundo agora é holístico, não é mais o mundo de RH, de TI, é um mundo cada vez mais horizontal. Então a gente tem essa estratégia que você mencionou, Jéssica, que a gente chama de People Centricity, pessoas no centro, porque essa transformação digital que está acontecendo de maneira tão acelerada pela tecnologia, na nossa visão, ela está sendo muito mais acelerada ainda por transformações muito profundas no ser humano, nas pessoas. E as pessoas que estão em transformação no desempenho de diferentes papéis. Então, seja um colaborador, seja um cliente, seja um membro da comunidade que também está cada vez mais envolvido, interagindo com o mundo organizacional. E isso traz para nós um desafio de entender esse novo ser humano que hoje está sendo movido por outro tipo de motivos. O que a gente via no passado, não, eu preciso procurar um emprego. Eu vou procurar uma ArcelorMittal, uma empresa X, né? Essa pessoa que está super empoderada hoje das suas escolhas não quer mais um emprego apenas, né? Ela quer uma vocação, ela quer encontrar um match com o propósito de vida e o propósito que ela vai encontrar no ambiente organizacional onde ela vai fazer parte, onde ela quer fazer parte. Então, é muito menos um preciso trabalhar para um quero fazer parte. Quando a gente vê isso na ótica de um cliente, então o cliente também está saindo dessa necessidade de um produto. Na pandemia ficou muito claro isso, quanto que a gente depende muito menos desse consumo do que a gente tem estimulado e quer soluções cada vez mais customizadas, personalizadas para a sua necessidade, para seus desejos e anseios.
E nas comunidades a gente vê a mesma situação, não é mais uma contribuição de uma organização, de uma empresa aqui, não. A comunidade, a sociedade, ela quer co-criar um mundo melhor junto às empresas, né? Então, entendendo esse ser humano em transformação, é que a gente teve que revisitar, não só mudar uma ação aqui, criar um projeto novo lá, mas repensar nossa estratégia e efetivamente trazermos a pessoa no centro da nossa tomada de decisão e entendermos que nós temos que oferecer para esse ser humano uma experiência, uma proposta de valor e relacionamento que seja convergente com aquilo que essa pessoa, que cada vez mais é única, né, na sua individualidade, complexidade, diversidade, aquilo que ela está procurando, né? Então, esse seria o resumo desse movimento que a gente vem conduzindo e que é um quebra de paradigma, principalmente quando a gente considera o caso de uma empresa mais tradicional, um setor de uma indústria de base, mas que para oferecer soluções de ponta para o mercado, ele precisa se reposicionar também, e nós estamos fazendo esse exercício, reposicionando internamente e externamente a nossa proposta de valor, para que sejamos coerentes com aquilo que nós queremos oferecer numa direção de diferenciação no mercado. Né? Isso muda toda a dinâmica de gestão, né? A gente está aqui no evento de liderança. Como que essa mudança se dá na prática, né? Perfeito. Muito boa pergunta. Por que, Jessi? Porque isso que eu trouxe, o modelo conceitual, é uma estratégia, mas como é que tangibiliza, né? O movimento é um movimento de empoderamento. É um movimento também de humildade, de aprendiz, de escuta, porque se a gente está falando que quero conhecer o que está motivando esse ser humano, o primeiro exercício é de escuta, de observação, de um olhar mais empático, de um entendimento dele na sua integralidade. Então a gente fala da potencialidade desse ser humano e ao mesmo tempo falamos da nossa vulnerabilidade. Então o líder começa a lidar com elementos que não eram trazidos para o ambiente de trabalho no passado. As pessoas queremos que elas tragam para a ArcelorMittal e para outras organizações, né, a sua melhor versão. Elas precisam vir integralmente, não pode vir, não, pera, eu tenho que atingir esse KPI. Vai atingir o KPI, é consequência, isso é default, isso é arroz com feijão. Mas nós precisamos criar as condições para que as pessoas se sintam realmente à vontade de ser elas mesmas, né? Então, o líder, né, tua pergunta, tem um papel essencial nesse empoderamento. Eu vou trazer exemplos. Estamos agora no processo de prepararmos para essa pós-pandemia e revisitarmos todo o nosso conceito de workplace. Um workplace que já traz um smart working, traz modelos de trabalho flex, que já tinha, mas que agora são intensificados e são modernizados, inclusive. E estamos revisitando o próprio ambiente de trabalho. Nós poderíamos criar um comitê, igual no passado, aquela palavra bem hierárquica, criar um comitê resolve. Aí o comitê vai, delibera e estrutura as formas em que o ambiente de trabalho deve ser. Muito simples, faz uma pesquisa, um pulso. O que você quer encontrar no ambiente de trabalho? Você quer um ambiente pet? Você quer um bicicletário? Você quer um vestiário? O que você quer? Já que a gente tem o espaço e tem a chance de melhorar, por que a gente vai fazer com a cabeça de 4 ou 5 pessoas? Vamos escutar 15 mil pessoas, né? Então, esse é um movimento que eu te diria assim, mais democrático, onde a tecnologia naturalmente cria as possibilidades de nos conectarmos de forma diferente, mas onde as pessoas cada vez mais querem ser elas mesmas as protagonistas dessa história, né? Eu fico pensando que não só em mindset, em tecnologia, em ação, escalar tudo isso para tanta gente deve ser um grande desafio. Obviamente, você já disse que tecnologia é uma das alternativas, desenvolver as pessoas é uma outra alternativa, mas como que tem sido esse desafio na prática? Eu vou só corrigir o termo verbal. Como tem sido, não. Como está sendo. Nós estamos vivendo isso, né, Jessi? Uma jornada, e ela é uma jornada extremamente desafiadora, né? Porque aquela máxima de que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, mas aquelas que melhor se adaptam à mudança. E esse se adaptar à mudança começa com desaprender. A gente está aprendendo, sim, mas a gente precisa desaprender e desapegar de hábitos e formas antigas que talvez nos trouxeram até aqui. Isso é extremamente desafiador para uma empresa de sucesso, porque nossa empresa é muito boa, é líder do mercado, ganha dinheiro, não teria motivo para mudar. Mas a gente entendeu que se nós queremos continuar construindo esse futuro, que é o DNA nosso, de pioneirismo, de inovação, a gente precisava colocar o capacete da humildade e entender que tem novas competências, novas formas de fazer as coisas, né? E então, assim, é um movimento que na prática traz muito o papel do líder, o líder trazendo esse exercício de humildade também, um líder aprendiz, onde ele começa a aceitar o erro, onde não é mandando que as coisas acontecem por comando e controle, né? E onde
a pandemia nos ajudou bastante, eu preciso confessar isso, Jéssica. Acredito que em vários casos tenha acontecido essa realidade, porque desde o momento, meados de março, que tivemos que colocar 1.500 pessoas em casa, de um dia para o outro, aquele chefe mais acostumado àquele modelo tradicional de gestão, de comando e controle, teve que abrir mão daquilo, não teve opção. Foi top-down mesmo. Agora você tem que confiar. Você não vai estar olhando, controlando, checando o que as pessoas fazem. Confia na competência, confia na intencionalidade, deixa a pessoa entregar, né? Então, eu estou entendendo que esse movimento de deixar as pessoas serem, e dessa essência, desse ser, da pessoa conectada com ela mesma, aflora resultados melhores, é um ganha-ganha. Mas é um exercício de aprendizado, porque muda, né? Se eu quero deixar as pessoas serem, eu tenho que recuar um pouco, eu preciso só colher um resultado, um fruto lá na frente, e não é largar as coisas. Eu acompanho, mas meu papel é outro. É um líder que vai orientando, que vai escutando, que vai sentindo, que vai se conectando. Você falava no início das soft skills, ele é muito mais soft do que hard. Muito mais soft do que hard. O hard tá lá, imagina uma empresa industrial igual a nossa, né, que é extremamente capital intensivo, empresa de risco 4, você tem uma aceria com aço a 1.400 graus, né, e uma panela, é seríssimo. Então não é, não, cada um faz o que quiser. Não, tem regra, tem disciplina, tem norma, mas a gente convida que as pessoas revisitem a norma em fóruns de inovação, de como fazer diferente, porque esse camarada conhece muito melhor do que o gerente, que às vezes não está no dia a dia tanto, né? Porque ele tem uma responsabilidade maior, né? Pensando que essa questão da pessoa no centro, do mindset, da liderança é algo muito forte, acho que isso vira uma questão cultural, né? Então não é uma ação apartada, ela vira uma ação de cultura. Dentro desse processo, então, posso dizer que vocês passaram por uma transição cultural entre o que era e o que é hoje? Posso de novo fazer a pequena exata. Hoje estamos passando. Sim. Hoje mesmo de manhã, estava na reunião com o meu time, acompanhando o programa de gestão de cultura organizacional, que a gente chama de evolução cultural. Muito mais do que uma transformação. Quando a gente fez nosso diagnóstico de cultura ano passado, nós percebemos que nossa cultura é muito forte, tem elementos dela que fazem que seja muito saudável para sustentar nossa estratégia. Mas a gente precisamos ainda, né? Estamos no exercício de desapegar de alguns elementos e trazer alguns novos. Então, é uma jornada profunda, igual você falou, quando a gente fala que o ser humano tem 3 níveis, né? Os resultados que a gente tem no nível do ter são consequência do que a gente faz, dos nossos comportamentos, tomar decisão, uso do tempo, que por sua vez é consequência do que a gente é, da nossa essência, né? Então, é nesse nível que a jornada de cultura, né, de evolução cultural acontece, revisitando crenças, revisitando percepção, né, estado de consciência, e vamos considerar que grande parte dessas lideranças ou foram no passado promovidas por conhecimento técnico ou por gestão, mas uma gestão talvez mais hard, mais cerebral, como o Motomura fala, né? As organizações viraram cerebrais. Como é que a gente traz esse elemento humano na sua integralidade? Porque é o mesmo ser humano, o mesmo que vai lá e que vai dar alta performance, é o mesmo que um dia está super abalado pela pandemia, está lidando com uma relação, situação difícil demais em casa. A casa agora virou empresa, virou a escola dos filhos, o emprego da mulher, está todo em, sei lá, 40 metros quadrados. Isso é desafiador demais, né? Então, acho que o momento, o que nos permitiu, dentro dessa jornada de cultura que você traz, é uma, não sei se aceleração, mas acho que ele trouxe mais fertilidade ao movimento. Porque as pessoas estão mais conectadas com essa real necessidade de olharmos para si. A gente não tem como cuidar do outro se eu não cuido de mim. Igual o aeroporto, né? O avião fala, put your mask, né? Coloca a máscara em você, depois você assiste a criança. É o mesmo movimento. Basicamente, o papel de um líder é cuidar de pessoas, mas se ele não cuida de si, como é que ele vai cuidar dos demais, né? Perfeito. Você tocou você falou algumas palavras em alguns pontos que eu queria dar um pouco mais de ênfase. Primeiro você falou lá de confiança, sim, né? E aí falou agora de segurança psicológica, emocional, enfim. Eu acho que tanto o processo de transformação cultural exige, né, inteligência emocional, segurança psicológica, que é muito importante para essa transição. E a pandemia acelerou isso demais, né? Essa necessidade de falarmos de saúde emocional, saúde mental, de forma preventiva até, né? Já que nós somos em um dos países com maior nível de ansiedade, né? Isso já está diagnosticado, já é um fato.
Como é que vocês tratam esse tema hoje, assim, no nível da liderança? Bacana. Nós temos dentro da empresa uma empresa de saúde, que a gente cuida de 40 mil vidas, né? É um plano de saúde próprio, mas a gente não enxerga ele apenas com o elemento da saúde assistencial, mas é uma saúde integral, né? E estamos evoluindo nessa jornada. Por exemplo, agora no próprio mês de setembro, foi Setembro Amarelo, né? Um mês que trouxe essa conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental e evitar o suicídio, que seria, numa última instância, uma decisão muito triste, né? Então, o que a gente começou a fazer dentro da empresa? É começar a trazer, primeiro, a criação de consciência disso. Então, conscientizar, criar fóruns de conversa, deixar as pessoas trazer o problema, falar sobre o problema. Eu mesmo contei que eu tive uma história dentro da minha família, enfim. É humano e acontece com qualquer um. E se supera, você pode superar e você pode prevenir, igual você falou. Mas é o tipo de coisas que não pode ser terceirizada. O gerente pode terceirizar a tarefa, delegar. O cuidado de si mesmo e da segurança emocional é da gente. Então, nós criamos, por exemplo, durante a pandemia, né, criamos uma parceria com uma plataforma, uma startup, que é Psicologia Viva. Sim. E as pessoas fazem sessão de terapia, as famílias, toda a cobertura da nossa solução de saúde está disponível para as pessoas falarem, para ter um ouvido, porque precisamos fazer terapia. Terapia não é para doente, terapia é para se conhecer. Terapia para saber o que me tira do eixo, como é que eu gerencio essa emoção. Meditação ajuda muito também. Tem vários mecanismos, mas a gente está oferecendo isso abertamente, iniciando a ter essas conversas que até então eu diria que eram tabu, né? Eram pouco faladas, ou de maneira mais, não, isso aqui não é do trabalho, o ser humano entra aqui ele pensa, faz, a emoção fica fora. Não existe mais, né? Somos seres integrais, não tem como fazer essa separação. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria pegar um outro elemento que você trouxe aí no teu conteúdo, que é a liderança de si, o autodesenvolvimento, o autocuidado. A gente tem alguns conteúdos aqui no evento que a gente está falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer a sua visão, porque a gente até fala que na jornada da liderança, antes de você se tornar líder, né, você está ali preocupado com a tua carreira, né, com o teu desenvolvimento, com o teu autodesenvolvimento. Pelo menos deveria ser assim, se eventualmente não é. Quando você se torna líder, você divide essa energia para desenvolver o outro, que é um outro ponto que você tocou também. E acaba que a gente fica muito nessa, né? Liderança apagando incêndio, desenvolvendo o outro, atendendo a estratégia, e a gente vai se perdendo no autocuidado, né? Então, eu queria que você deixasse a tua mensagem aí, até você como líder, como você faz para se cuidar, para se conhecer, né? Já citou algumas coisas, mas para que as pessoas tenham essa consciência também. Bacana. A jornada de autoconhecimento é uma jornada da vida inteira. Então, não é, eu cheguei, eu me conheci, eu já estou lá. Ela é permanente, ela é contínua, porque somos seres em evolução. A única constante que a gente tem é que a gente muda. Eu tive a oportunidade, eu diria assim, de passar por mudanças muito fortes e drásticas, inclusive na minha infância, né? Eu fazia conta, eu tenho 40 anos, já morei em 20 casas. Então, você imagina, tipo, de 2 em 2 anos vai mudar um apartamento, 6 países. Acabou que a mudança, né? Mudança e eu meio que faz parte da vida. Mas acho que tem um exercício muito interessante que nós todos precisamos fazer, que é um exercício de humildade, de saber que a gente não sabe tudo, que não dá conta de tudo, nós não somos super-heróis, super-heroínas, não existe o ser humano perfeito. A gente pode e deve procurar o tempo todo a própria melhor versão que a gente tenha para oferecer. E se eu procuro a minha essência, para eu oferecê-la, eu preciso conhecê-la. Aí que está a questão, por que eu preciso me conhecer? Porque na medida que eu me conheço, eu me gerencio melhor, eu cuido do meu lado sombra, eu cuido do meu lado sol, e aí eu consigo oferecer meu melhor para os demais. O que vai aflorar é o melhor, porque eu vou estar gerenciando o meu lado sombra, que todos temos, né? E requer muita coragem. Coragem, eu costumo dizer que não é ausência de medo. Coragem é vencer o medo agindo com o coração e com a ousadia que é necessária para ir além, para superar limites, que todos temos limites, e os principais limites estão aqui. Não vem do outro, não vem do contexto, não vem de que o correio não funciona, não vem de que o chefe não mudou, vem da gente. Então, o exercício de liderança nada mais é do que um exercício de protagonismo. Liderança não é cargo. O líder começa a ser líder muito antes de gerenciar uma equipe, muito antes de ter o crachá de que eu sou o chefe, o gerente, o cargo que for. Liderança não é cargo, liderança é o exercício do protagonismo da própria vida, de honrar as escolhas, é o exercício de
Na medida que eu me conecto com os outros, eu me inspiro com os outros, eu aprendo com eles e eu também aprendo compartilhando. Então, ele tem humildade, mas ele tem generosidade. Ele tem um exercício de olhar além da árvore. Não, essa pessoa não é do meu time. Ajuda, você não está na mesma empresa, você não está no mesmo ecossistema, você não está na mesma sociedade, você não está no mesmo país, né? No final das contas, é um time só. O pensamento de grandeza aí, né? Isso faz parte do DNA do líder. Eu falo do líder que é legitimado como tal pelos followers, pelos seguidores, não pela hierarquia. E eu trago, que eu já falei do elemento da coragem, que é essencial para a liderança, e a responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, que é diferente de falar em culpa ou culpado. A etimologia já explica, né? Responsabilidade, habilidade de resposta. A gente tem sempre, a cada dia e a cada escolha, porque a gente faz mais de 1000 escolhas sem saber, por dia, habilidade de responder de forma diferente. Isso é nosso. Eu tenho X chefe, eu posso concordar, discordar, influenciá-lo, ajudá-lo, ir embora. A escolha é minha, ninguém está me prendendo lá. Então, o exercício de ser um protagonista ou um vítima, falar, nossa, o vítima reclama e a culpa e a possibilidade de mudança está sempre fora. O protagonista, ele assume a possibilidade de mudar a situação, o cenário, qualquer seja a condição que ele esteja vivenciando. Estamos na pandemia. Vocês podem estar chorando, nossa, está morrendo. Né? E é triste mesmo, dói. E quando chega mais perto, fica mais triste. Mas a gente pode passar por essa crise, não aprendeu nada, ou a gente aproveitou a oportunidade para se revisitar, para ver o que eu posso fazer diferente, o que me trouxe de mensagem. Então tem que parar. O autoconhecimento é parar e pensar e olhar para mim. E às vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinho. Por isso que vem um terapeuta, um coach, a meditação, pares, grupos de ajuda. Eu mesma, sendo mãe, fui promovida com 9 meses. Imagina, eu não estava dando conta. E na minha cabeça eu queria dar conta de tudo, né? E aí chegou meu gestor e falou, Paula, você vai cuidar de todas as plantas do Brasil, HR, na época, né? Eu cuidava do HR, eu cuidava de uma planta, agora você vai cuidar de 6. E eu falei para ele, olha o meu tamanho, sou grandona, né? Tinha um neném, eu tinha ganhado 24 quilos na gestação. Você imagina, eu tô grande, eu estava gigante, né? Aí eu cheguei e falei para meu chefe, mas você não vê que eu tô grávida? Ele falou, sim, e você vai ficar de licença. Você tem que dar sempre. Foi ótimo, ele me permitiu, né, viver isso ativamente. Então, qual que foi o exercício para mim? Pedir ajuda. Sozinha não consegue, na minha cabeça eu falava, nossa, ou eu trabalho ou eu sou mãe. E acho que a gente tem que sair dos extremos e tentar encontrar caminhos que nos permitam viabilizar. Não dá para fazer tudo, então aí vem o exercício da escolha. Enquanto eu faço sim para uma coisa, eu estou falando não para outra, né? E não tem certo ou errado. Cada um vai fazendo sua jornada, cada um vai fazendo suas descobertas, por isso que é importante olhar para si e ver o que faz sentido para mim. O que eu gosto? Aí eu conecto isso com uma organização, conecto isso com uma... eu quero ser empreendedor, eu quero ser líder de um time, aí por aí vai, né? Mas começa pela gente, cuidando de si, né? A gente fala muito assim no programa de segurança, começa comigo, né? E aí sim continua com o time, com nós. Perfeito. Amei te ouvir, amei aprender com você, de verdade. Muito obrigada pelo seu conteúdo, pelo seu tempo, pela sua participação. Quem quiser continuar esse papo com você, quiser te conectar aí nas redes sociais, como te encontra? Então, aí vou ter que falar, porque talvez depois vocês me ajudem aí colocando paula.arraca, que escreve com H e 2 R's, né? Sobrenome complicado. Eu estou no Instagram. E no LinkedIn, se eu não me engano, é Paula-Arraca, tá? Um pouquinho diferente. Tá o nomezinho aí na página também, vai vamos conseguir colocar. Te encontrar. Isso aí. Tá ótimo, novamente, obrigada. Pessoal, obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.